Boa noite, pessoal. Eu sou Leandro César, médico e professor universitário na cidade de Mineiros, Goiás. Bom, essa noite, final de plantão, eu não poderia deixar aí nossos caros alunos sem um pouquinho de conhecimento ou revisando um pouco de algo muito importante na nossa vida de carreira de médico, que nada mais é a anamnese. É um tema no qual é muito importante e que até nós, depois de formados, sempre está estudando e revendo alguns conceitos de anamnese, que sempre tem algumas atualizações, a gente acaba esquecendo alguns termos, algumas coisas, todos nós, durante toda a nossa carreira profissional, vamos depender muito da nossa uma anamnese bem feita, tá bom? Então é um tema muito importante para aqueles que já conhecem. Às vezes nesse vídeo vocês vão tirar algumas dúvidas. Aqueles que não conhecem, assistam o vídeo, que às vezes vocês vão conseguir organizar de uma forma mais didática sobre esse assunto, A anamnese é aquela que vai definir a sua convivência, aquela relação profissional e paciente. Aqui é onde você vai conseguir entrar na vida daquele paciente e conseguir fazer alguns diagnósticos dele, Então, e é através de uma boa anamnese que a gente chega ao próprio diagnóstico. Se a gente não tiver uma boa anamnese, dificilmente a gente vai chegar no diagnóstico correto da doença daquele paciente. E isso aqui é onde a gente vai criar aquele vínculo profissional. Na anamnese é aquele documento que a gente vai registrar em prontuário, todas as queixas do paciente, todas as intercorrências, doenças pregressas, atual, cronologia. Então ali é uma fonte de dados que ela tem que estar bem legível para todos os colegas médicos estar visualizando também. Porque às vezes você tem o seu paciente e algum outro colega vai consultar o seu prontuário para poder se identificar, descobrir algo daquele paciente. Então temos que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e registrar de uma forma correta e que todos consigam entender. Por isso que aqui a gente usa muito a linguagem técnica, que é aquela língua universal entre nós profissionais, tá? E para começar o assunto, aqueles colegas que querem seguir uma cronologia, eu peço para que faça dessa forma aqui. Eu não tenho um estúdio para gravar vídeo, eu tenho um consultório, mas se vocês conseguirem visualizar e copiar em um papel aqui dessa forma, dessa forma aqui, eu não sei se vai aparecer da forma correta, vocês vão ter uma ordem cronológica de uma anamnese correta, Começando aí pela identificação, colocar mais perto aqui, colocar aqui a queixa principal, a nossa fonte de confiabilidade. Essa fonte de confiabilidade ela vem depois da identificação. Vou estar explicando para vocês a história da moléstia atual, a história da moléstia pregressa, hábitos de vida, história da moléstia familiar, nosso história socioeconômica do paciente, interrogatório de aparelhos e sistemas, que inclui dentro do interrogatório de aparelhos e sistemas o que é visto nessa parte aqui: um aspecto geral do paciente, parte dermatológica, cabeça, mama, respiratório, aparelho cardiovascular, aparelho gastrointestinal, músculo esquelético. E também, separadamente, a gente tem que ter uma ectoscopia do paciente, que é a nossa impressão do nosso paciente, certo? Então, se vocês seguirem esse cronograma aqui, vocês vão ter uma facilidade para poder fazer uma boa anamnese, tá joia? Então, vamos lá. Quando a gente começa com o nosso paciente, uma coisa que a gente faz é o quê? Identificação. O que deve estar contido na identificação do paciente? Em primeiro lugar, o nome dele, o nome completo do nosso paciente. Também devemos estar ali constando se o paciente, a idade dele, se é um paciente casado,
qual é a profissão dele, escolaridade também é importante estar registrado ali, moradia, né, de onde é a origem desse paciente, de onde ele está morando, né, também deve estar contido ali o sexo, né, já falei, a idade, a etnia do paciente. Algumas doenças estão em algumas etnias, né, mais prevalente em algumas etnias e outras não. Isso é importante para nós. Assim como é importante a gente saber onde ele está morando e de onde que ele veio ou passou, né? Às vezes o paciente, não, eu estou vindo de viagem, acabei de chegar aqui na cidade, vindo lá da Europa, né? Que aí é um grande problema para nós aí hoje por causa da pandemia do coronavírus, certo? A gente tem que estar detalhando, né, quantos filhos que o nosso paciente tem, para a gente ter uma ideia aí como é o convívio desse paciente em casa, que às vezes isso está afetando ele também. Devendo estar contida ali a religião, que algumas religiões existem alguns problemas que é relacionado a alguma transfusão sanguínea, algo específico de cada religião, que em nossas condutas podem ser modificadas. Então a religião é importante, ela tem que estar na identificação do nosso paciente. Além disso, a importância de uma boa identificação, hoje em dia eles colocam aí a parte de se ele tem plano de saúde ou não. É importante estar registrando isso aí também, tá? Em questão de onde nasceu, né, a nacionalidade, onde nasceu e onde ele está morando hoje, né, a nossa procedência do nosso paciente. E também a escolaridade dele. A parte da escolaridade ela é importantíssima para você começar a sua anamnese. Às vezes você está diante de um paciente que ele não tem uma escolaridade completa, é um analfabeto, e você tem que usar um palavreado mais popular ou mais leigo para ele conseguir te descrever o que ele está passando e você interpretar aquela linguagem dele e transformar isso numa linguagem técnica e registrar no nosso prontuário. Então, e isso ajuda bastante na nossa relação médico-paciente, tá bom? Em questão de moradia, né, a procedência dos nossos pacientes isso é importante. De repente ele é advindo lá da região do Amazonas, e o Amazonas ele veio de lá, de repente está morando aqui na nossa cidade há 3 meses, e lá é uma região endêmica de doença de malária. Então é importante registrar isso aí. Às vezes ele fala, não, vim lá do norte de Minas Gerais, é uma região que é comum deparar com pacientes que são portadores de doenças de Chagas. Então tem que saber a raiz desse paciente, tá joia? O nosso próximo passo é a parte que eu falei para vocês, que é a fonte de confiabilidade. É uma coisa nova aí, tem que ser registrado no nosso paciente. A parte de confiabilidade é aquela pessoa que vai te passar informações. Existem pacientes que não conseguem falar, e aí algum familiar, um amigo, vizinho, ele que vai te passar as informações desse paciente. Então ali você tem que identificar essa pessoa, o filho mais velho dele, fulano de tal, que está relatando tudo sobre esse paciente hoje. E isso tem que ser registrado, né? Que é o nosso grau de confiabilidade, que às vezes o paciente fala alguma coisa, mas o seu filho, mulher, mãe, fala outra coisa. Às vezes a história não está batendo, e aí tem que saber o porquê, o que está ocorrendo aí. Ou às vezes o paciente está debilitado, não consegue falar, está emudecido, está com rebaixamento de consciência, e a sua fonte de confiabilidade vai ser uma pessoa que estava ali com ele. Tá joia? Tem que ser identificado e registrado em prontuário. Nosso próximo passo agora é a queixa principal. A queixa principal a gente anotamos aí com a língua do paciente. Se ele sente uma dor na cacunda, você vai colocar dor na cacunda, tá bom? Coloca entre aspas, você pode colocar também o tempo, de uma forma bem resumida. Dor nas costas há 1 semana. E na queixa principal a gente tem que colocar no máximo 2 queixas, tá bom?
é permitido ter 2 queixas, não coloca nada mais que isso. Ah, mas o paciente tem outras queixas, ele tem de repente uma dor no ombro e um prurido no pé esquerdo. Fazendo uma anamnese adequada, lá na frente a gente vai abordar isso, tudo bem? Não se preocupe, a gente tem que questionar o que levou ele ali naquele momento no consultório. No máximo 2 queixas principais e a cronologia de uma forma resumida, tá bom? E o próximo passo, que é a história da doença atual ou da moléstia atual, que é a parte principal da anamnese, é aquela que você vai desmiuçar a queixa principal dele, de uma forma cronológica, no linguajar técnico. Se ele tem um linguajar popular, né, do sotaque dele, você vai transformar isso num linguajar técnico para que todos os profissionais leiam o seu prontuário e entendam o que ocorreu com ele. E de uma forma cronológica, tá? Então, e nesse questionamento, esse questionamento na parte da história da moléstia atual, ela pode ser de uma forma cruzada ou não. O que é uma forma cruzada? Vamos supor, o paciente deu entrada lá com a queixa principal de dor. Você fala, o senhor tem essa dor há quanto tempo? O senhor está com essa dor irradiando para onde? Então isso é um questionamento, né, cruzado. Você leva informações para obter as mesmas, tá bom? Só que tem que tomar cuidado para não induzir respostas. Não falar para ele, você está sentindo dor, né? E aí às vezes ele fala que sim, né? Mas não pode induzir resposta do nosso paciente, tá joia? E caracterizar de uma forma cronológica. Vamos supor lá, o paciente tem uma dor. Há quanto tempo o paciente sente essa dor? Seja ela no ombro, seja ela na coluna, né? E a gente tenta sempre especificar. É dor? Vamos supor, é dor no pescoço. A queixa principal do paciente. A gente coloca lá uma cervicalgia, né? Uma dor na região cervical. Há quanto tempo? Há 1 ano. Há 1 ano. Que tipo de dor que é essa? É uma pontada? É uma queimação? É um aperto, né? É uma facada? Se a dor é tipo cólica, saber a localização dela, se ela com o tempo ela piora, né? Se ela de uma forma cronológica você anotar, ele começou com essa dor há 1 mês e veio piorando. Então ali a gente vai anotar também o grau de intensidade dessa dor. O grau de intensidade a gente quantifica de 0 a 10, que aí o paciente vai conseguir te direcionar de uma forma subjetiva a dor dele, de 0 a 10. Você fala, 0 é nenhuma dor, 10 é a pior dor de sua vida. Essa dor sua, ela é em que grau? Ele vai conseguir também direcionar um pouco, dar uma nota para essa dor. Outra forma de escala é aquela escala que tem as figuras de rosto, faces de dor. É aquela que você vê o paciente e você consegue quantificar essa dor dele também. Tá? De uma forma, claro, subjetiva, porque a gente não tem ainda ferramentas que conseguem medir a dor do paciente, certo? Então, a intensidade da dor, a frequência dessa dor, é uma dor constante, é uma dor que dura quanto tempo, que período do dia, é todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente deve estar anotando isso aí. Essa dor ela começou há 1 ano atrás, uma vez por mês, foi aumentando e hoje eu vim aqui no consultório procurar o senhor. Então a gente tem que fazer uma cronologia para a gente entender essa dor dele, tá? A duração, dura quanto tempo? 15 minutos, 10 minutos, 1 dia, 1 hora? Fator desencadeante, né? Os fatores que fazem essa dor vir. Tem fator desencadeante? Durante o meu trabalho, no meu esforço físico. Não, essa dor ela surge do nada. Isso é importante anotar, e também é importante anotar os fatores atenuantes, né? Algo que ele fez para melhorar a dor, uma posição uma postura que ele tomou, algum medicamento que ele usou para melhorar a dor. Então é importante a gente colocar isso ali. E também vamos anotar relacionado à dor os sintomas associados. Essa dor é associada ao quê?
uma pirose, náuseas, vômitos, febre. Então a gente tem que anotar isso, certo? E se vir outras queixas, como a febre, da mesma forma a gente tem que anotar cronologia, tempo de duração, fatores de piora, fatores de melhora, o que ele fez para melhorar a febre, será que ele tomou um medicamento, um banho de água gelada, ele mediu a febre, que temperatura era aquela febre dele, o que ele fez para passar aquela febre, ou ele não aferiu aquela febre, mas ele sabe relatar os sintomas de febre, né? Calafrio, sudorese, mal-estar, astenia. Então ele consegue relatar e você consegue direcionar que aquele paciente estava com febre ou não, né? E sempre valorizar, gente, quando a mãe, né, de uma criança, você, vamos supor, está atendendo uma criança e a mãe falou, não, meu filho estava com febre. O valor da mãe falar, não, ele estava com febre, sem ter medido, é muito grande, é verdadeiro. Então a gente tem que confiar na mãe quando ela fala que o seu filho está com febre, tá bom? E tem outras queixas também a ser questionadas. Às vezes o paciente chegou com um quadro de dispneia e ali a gente vai, né, desmiuçando a dispneia. Por exemplo, o paciente veio com a queixa de dispneia, a gente tem que caracterizar isso. Aos esforços moderados, pequenos, grandes esforços. E esses esforços, quando o paciente vem com a falta de ar, né, com a dispneia, a gente associa com as atividades habituais dele, ao trabalho, ao fazer as atividades de casa, ao dormir. De repente ele está dormindo e começa a sentir falta de ar, que é a famosa dispneia paroxística noturna. Então a gente tem que saber isso, caracterizar, e sintomas associados, tosse, febre, dor torácica, além de outros sintomas, tá bom? Então eu só citei alguns exemplos da história da moléstia atual para vocês entenderem um pouco de a forma cronológica, como isso começou, como isso evoluiu, como isso melhorou e depois voltou a piorar. Teve alguma coisa que piorou no decorrer desse tempo, e o que piorou essa dor dele no decorrer do tempo, ou a febre, ou a falta de ar dele, o que aconteceu, né? E na anamnese completa vocês conseguem achar isso aí, né? Lá na frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso, logo após os antecedentes pessoais. Então, antecedentes pessoais ou história da moléstia pregressa, o paciente, você vai questionar se ele teve alguma doença crônica, por exemplo, diabetes, alguma doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, hipohipertireoidismo, histórico, vacinação, alergia, anotar o que ele tem alergia, se é medicamento, se é alguma substância, isso tem que estar registrado ali, que é um sinal de alerta. Às vezes você tem alergia a algum medicamento e aquele medicamento você vai usar para tratar ele. Então a gente tem que colocar isso, registrar aí na história da moléstia pregressa. E também é importante anotar o histórico obstétrico, né, no sexo feminino, quantas gestações que essa paciente teve, a coitarca da paciente, menarca, menopausa, dia da última menstruação. Então isso tudo tem que ser questionado. Lembrando que quando se fala em história da moléstia pregressa atual, a gente também não esqueça nunca disso, questionar algo que ele não teve, né? Tem que estar registrado e todos têm que saber que você questionou. Vamos supor, ele tinha uma tosse produtiva há 15 dias, negou febre, negou náusea e vômitos, negou diarreia, negou falta de ar ou dispneia. Então a gente tem que colocar sempre isso, que isso é um documento. Isso também vai servir para defender vocês. Vocês questionou ele e ele falou que não teve febre, era só a falta de ar, tá certo? Depois vamos para o hábitos de vida. Aqui é uma parte importante também,
E, como eu disse, ao decorrer da anamnese, a gente vai descobrindo as coisas que vieram atuando naquela queixa principal dele. Uma dispneia, de repente você está diante de um paciente que é tabagista, né? É um fumante. E o que eu tenho que saber desse fumo? Saber o que ele fuma, tipo de tabaco, quantas vezes por dia e a quantidade. 20 cigarros por dia, um máximo. Ele fuma narguilha, ele fuma charuto, ele fuma cachimbo, isso tem que ser registrado. Da mesma forma, a gente questiona sobre bebida alcoólica, uso de substâncias ilícitas, também deve ser registrado. Lembrando que sempre na anamnese, às vezes você não consegue colher toda essa história, porque ele não abriu para você naquele primeiro momento. Mas deixa um espaço, porque em uma segunda consulta você vai questionar ele novamente, e se você teve uma boa relação médico-paciente, ele vai abrir para você numa próxima consulta, tá certo? E também temos que registrar aí nos hábitos de vida a vida sexual dele, se ele usa preservativo, se tem um bom libido ou não, porque isso é importante, né? Às vezes ele tem uma vida sexual ativa e não usa preservativo. E aqui é onde você vai descobrir alguns problemas relacionados à sua queixa principal. Você tem algum distúrbio de sono, você dorme bem à noite, você tem dispneia ao dormir, se ele acorda durante a noite com uma falta de ar, uma dor torácica, às vezes você está diante de um paciente que está no estado de ansiedade e ele não está dormindo bem, tá? Então isso tem que ser registrado no estilo de vida dele também, tá joia? E no próximo passo lá, né, a gente sempre lá anotando a folhinha, seguindo esse passo a passo, você nunca vai se perder. Antecedentes familiares. O que é importante aí? Doenças cardiovasculares. O que eu tenho que saber de doenças cardiovasculares? Pacientes que teve de primeiro grau, parentes de primeiro grau, com doenças cardiovasculares no sexo masculino, abaixo de 45 anos, isso é importante para nós aqui nesse paciente, certo? E se não foi com 45, foi com 46 anos, registra, tá bom? Registra isso, às vezes ele não conseguiu definir bem para você. E nas mulheres, doença cardiovascular, abaixo de 55 anos é muito importante estar registrado aí. Além de doenças, neoplasias na família, né? Câncer, né? Diabetes mellitus, lipidemia, tuberculose, é importante. E eu até faço um adendo que a tuberculose, às vezes ele não quis, ou ele até te falou, não, eu estive preso durante um mês e eu estou com a queixa de dispneia. Hoje é comum aí a gente encontrar pacientes de tuberculose num centro presidiário, certo? Então é importante estar registrando isso, teve tuberculose na família ou nos moradores onde eles estavam, porque é uma doença transmissível, tá bom? O nosso próximo passo, né, o nosso histórico familiar e social, ou histórico socioeconômico, ali é uma seção que a gente consegue verificar a situação domiciliar do paciente, seus vínculos afetivos, fontes de interesse e lazer, atividade de vida diária do paciente, situação financeira e se tem algum apoio social. Se esse paciente ele tem um apoio de alguma instituição, se ele tem um apoio financeiro, se tem alguma dificuldade financeira, isso é importante saber aqui, porque isso traz preocupações para o paciente e isso adoece o nosso paciente, o histórico social dele. Às vezes o paciente não tem condições de ter uma vida pior. Eu vou... Espera aí, eu estou só terminando aqui. Tá joia? Só uma interrupção um pouco aqui que eu ainda estou trabalhando. Tá joia? Na história então social é importante estar questionando tudo sobre isso. Às vezes o paciente vem com uma dor torácica recorrente no período noturno e não consegue dormir à noite, mas é porque está passando por dificuldades financeiras. Então aqui é o ponto que você vai descobrir isso. Às vezes, como eu já disse antes, você não consegue descobrir em uma primeira consulta, tá joia?
E o nosso próximo passo é o interrogatório de diversos aparelhos e sistemas. Aqui a gente começa a fazer um interrogatório geral e às vezes a gente repete algo da queixa principal aqui no interrogatório de aparelho e sistema do paciente, tá bom? Primeiramente, no interrogatório de diversos aparelhos e sistemas, a gente vem no aspecto geral do paciente. Se teve mudança recente de peso, né? Teve uma perda ponderal de peso, 5% do seu peso nos últimos 6 meses, ou 10% da perda de peso em um ano, às vezes é relacionado com uma neoplasia, um transtorno de depressão, ou uma doença pulmonar, cardiovascular. Então é importante a gente saber se houve perda de peso, e se ele é um paciente triste, perdeu a vontade de fazer as coisas, perdeu a vontade de trabalhar, fazer as coisas prazerosas, que isso é a nossa anedonia, né? A falta de prazer em fazer as coisas que ele gostava. Isso aqui a gente tem que ter esse aspecto geral do paciente, que é um interrogatório sobre ele. Se ele é uma pessoa triste, fraca, está ansioso, tem variações de humor, certo? E de apetite também. Após o aspecto geral no nosso interrogatório de aparelho e sistema, a gente começa aí, de fato, né, na parte dermatológica, né? A parte dermatológica a gente tem a implantação capilar das unhas e o aspecto da pele dele. Se a pele dele é uma pele seca, desidratada, se tem mancha, se tem placa, se tem petecas, né, se tem tubérculos, se tem verrugas, então isso aí é anotado aí. E a higiene também. O implante capilar, se tem alguma alopecia ou não. As unhas também, anotar o que está ocorrendo nas unhas, se tem uma onicomicose, se ele teve um trauma, alguma cicatriz, tudo anotar na parte de pele e tegumentos, tá joia? E depois a gente vai para a parte da cabeça. O que é visto na cabeça? Você tem cefaleia, a localização dessa cefaleia. Você tem dor no ouvido, né? Uma otalgia, otorreia, secreção no ouvido, uma rinorreia, né? Um corrimento nasal. Você tem odinofagia, disfagia, isso tudo relacionado à cabeça, tá? No aparelho, a parte ainda, se ele tem uma boa acuidade auditiva ou não, de que lado, se ele tem algum zumbido de ouvido, uma boa acuidade visual, se ele tem catarata, glaucoma, tudo aqui a gente é questionado e anotado. Depois a gente parte para a cabeça, a gente vem para as mamas na mulher. Ali a gente vai questionar se ela teve nódulo, dor, se ela tem alguma secreção, se tem mudança de cor da pele, uma retração mamilar. Então é importante estar anotando e descobrindo isso aí. Você vê que de repente o paciente veio com uma queixa de dor de cabeça, de repente ali na revisão de aparelho e sistema eu descobri que a nossa paciente tem um nódulo na mama e que deve ser investigado. Então é quase com uma revisão geral. Depois a gente questiona o aparelho respiratório, se ele tem dispneia, tosse, se ele tem a hemoptise, coriza, o aspecto do escarro desse paciente, a gente tem que descobrir que cor que é, se é amarelo, se é hialino, se é claro, né? Que frequência que ele está tendo isso. Depois a gente passa respiratório, aparelho cardiovascular. Primeiramente a gente questiona o que? Dor torácica. Se tem dor torácica, dispneia, os esforços ou não, que tipo, né? Caracterizar bem, tipificar essa dor, tempo, característica, duração, isso é importante no aparelho cardiovascular, né? Se ele tem melhora da falta de ar ao deitar, se tem que usar um travesseiro alto para melhorar a falta de ar, isso aqui é no aparelho cardiovascular e respiratório, tá joia? Se o paciente, depois do próximo passo, cabeça, mama, tórax, cardiovascular, vem gastrointestinal. Por exemplo, aí vem dificuldade de deglutição, pirose, se tem uma queimação reto-external, frequência da defecação dele, como que é a consistência, a cor das evacuações dele, se tem a presença de flatos, né? Sangramento retal, uma metrorragia, uma melena, aqui a gente vai descobrir isso.
Se tem problema de hemorroidas, constipação, diarreia, dor abdominal, intolerância alimentar, quais alimentos, flatulência excessiva. Então você vê que é um questionamento que ele é tudo amplo, que pega de uma forma, né? Depois do aparelho trato gastrointestinal, a gente começa a cabeça, mama, tórax, cardiovascular, digestivo, entra o abdômen. No abdômen tem um aparelho urinário. Como é o aspecto dessa urina desse paciente? A frequência de urese, se tem polaciúria, disúria, história de cálculos renais, né, cálculo de ureter, dor suprapúbica, incontinência, né, redução do calibre de força do jato urinário, né, nos homens aí que às vezes tem alguma hiperplasia prostática, algum tumor, então a gente é questionado na aparelho urinário. Depois, só um pouquinho, isso eu passo para outra médica ali, por favor, só estou fazendo uma live aqui, obrigado. Tá bom? E depois vem a parte do genital. Genital nos homens, presença de hérnia ou não, secreções, feridas na parte genital dele. Mulheres, se tem dismenorreia, dispareunia, sangramento pós-menopausa, dispareunia, isso tudo é questionado aqui. Depois vem questionamento de músculo esquelético, e aí a gente vai descobrir se ele tem algumas dores, se ele tem algum edema, ele tem vermelhidão, dor, rigidez, fraqueza, se tem limitação ao acordar para começar a deambular, história de trauma, fratura, tudo no músculo esquelético. E também é questionado o aparelho vascular periférico, que é a parte de que você tem claudicação, você tem varizes, edema de panturrilha, pernas dos pés, alteração em ponta dos dedos, de artérias, frio, rubor ou dor, certo? E terminando aí a nossa anamnese, a gente vem com a nossa ectoscopia, que é um aspecto geral. A ectoscopia, ela é aquela impressão que a gente tem do paciente entrando no consultório, desde como ele está andando, se tem um auxílio para andar, o andado dele, que tipo de caminhar ele tem, faces, cor da pele, né, que já está lá na pele, vem a cor também, eu esqueci de falar para vocês, se ele está nictérico, se está com icterícia, faces, né, um exemplo de faces downiana, isso tudo tem que ser questionado na ectoscopia. A forma dele caminhar, se tem um caminhar rancerino, né, ele deambula de forma ceifante, o formato do tórax dele, isso tudo é questionado na ectoscopia. Após ser feito tudo isso, a gente vai para o nosso exame físico de cabeça e pescoço. Bom, o vídeo, para não ficar alongado, não vou caracterizar cada detalhe, porque senão vai ficar muito longo, né? Eu espero que eu tenha ajudado de uma forma aqui a todos vocês, aos nossos alunos que estão aí de aspirante a médicos, aqueles que já sabem fazer uma breve revisão desse assunto, que anamnese, exame físico faz parte da nossa vida e do sucesso dos nossos diagnósticos e hipóteses diagnósticas, tá? E a nossa relação médico-paciente. Eu costumo colocar nos meus pacientes, lá na hipótese diagnóstica, lá na identificação, eu coloco uma observação até mesmo o time que ele torce. O paciente chega lá, eu falo, às vezes o paciente gosta de futebol, eu pergunto, como é que está lá o Flamengo? E isso abre uma boa relação entre médico e paciente. Eu costumo fazer isso com meus pacientes. Bom, obrigado a todos que conseguiram assistir o meu vídeo, agradeço bastante. Eu peço que curtam o meu vídeo, assinem o meu canal, eu estarei postando aí outros assuntos. Obrigado a todos, obrigado à Faculdade Morgana Potrick e à Unifins. Aquele abraço e boa noite.